Opa, tudo bom com você? Meu nome é Isaac Werner Vasconcelos e bem-vindo mais uma vez ao Agro é Negócio. Como prometido para você no último vídeo, hoje eu vou falar sobre os sintomas das deficiências dos macro e micronutrientes nas plantas. Eu e você que somos do meio rural, provavelmente desde pequenos já tivemos contato com fertilizantes. Mas você já parou para pensar qual é a importância e qual é a função de cada nutriente dos fertilizantes? Por exemplo, o NPK, composto por nitrogênio, fósforo e potássio. Qual é a função de cada nutriente desses para a planta? É isso que você vai ver logo depois da vinheta. Para iniciarmos então a nossa conversa sobre as deficiências características de cada nutriente, eu preciso de falar uma coisa muito importante agora. As deficiências dos nutrientes vão acontecer de uma forma semelhante para cada nutriente. E eu quero apresentar para vocês as características gerais das deficiências. E quais são elas? Primeiramente, ocorrência generalizada numa área. Imagina, por exemplo, que o maquinista de uma adubadora ele acabou esquecendo de colocar um determinado nutriente, por exemplo, o potássio, na adubadora. E aí ele ficou andando, adubando a terra por um longo período de tempo. E aí só depois que ele percebeu que ele não tinha colocado esse nutriente, que é o potássio. Então, uma grande área ficou sem esse nutriente e por isso esta é a primeira característica geral, que é a ocorrência generalizada. A segunda característica geral é a simetria. Quando a gente vai olhar na plantação a deficiência nutricional que está ocorrendo, nós vamos em determinadas plantas especificamente. E nela, se você pegar ela de cima para baixo, você vai perceber que existe uma simetria. Ou seja, o que vai acontecer do lado direito da planta também vai acontecer do lado esquerdo dela. Então, você vai perceber isso de forma que não vai acontecer da planta ficar metade dela deficitária e a outra metade não. E a terceira característica geral é a ocorrência em gradiente. Isso é, quando você pega uma planta, parte dela vai estar deficiente e parte não. Dependendo da situação, vai ser a parte inferior dela que vai estar mais deficitária e dependendo do nutriente, a parte superior da planta vai estar mais deficitária. Então agora, chega de enrolação, porque eu vou falar para você os sintomas das deficiências de cada macronutriente nesse momento. Vou começar então pelo nitrogênio. O nitrogênio, na maioria das espécies, ele é necessitado em maior quantidade e ele está ligado em toda a cadeia do metabolismo da planta, ou seja, desde o início de sua formação até a sua senescência, o nitrogênio ele é super importante em todas as etapas. O nitrogênio ele é importante em hormônios na planta, ele faz parte de aminoácidos e proteínas e também DNA e RNA. O que essas duas últimas coisas que eu falei com você, tanto o fato de eles estarem associados a proteínas quanto a DNA e RNA, significa? É que o seguinte, as proteínas elas compõem o vegetal e, por exemplo, para um pecuarista, ele necessita de um formulado que vai precisar de uma quantidade X de proteína para suprir a necessidade animal. O nitrogênio ele é super importante porque ele vai fazer parte dos aminoácidos que vão compor, ou seja, vão fazer parte das proteínas que aí vão alimentar o animal. Então, só daí você já consegue perceber a importância do nitrogênio para tanto a planta, quanto para o animal, quanto para nós seres humanos. E também, o nitrogênio ele faz parte das pontes nitrogenadas do DNA e do RNA. Isso significa que qualquer alteração em alguma dessas pontes ou qualquer alteração no material genético da planta vai acarretar em sua morte, vai acarretar em uma série de complicações para a planta que vão fazer com que ela deixe de ser produtiva. Então assim você consegue perceber que uma letrinha, um simples nutriente, a ausência dele já consegue fazer um estrago na planta. Uma outra função do nitrogênio na planta é que o nitrogênio ele faz parte da clorofila. E o que é a clorofila? Sabe esse aspecto verde das plantas em geral?
Pois bem, é a clorofila que dá esse verdinho bem bonito da planta. E a clorofila em si, ela é uma célula bem especial que ela consegue transformar a luz solar e o gás carbônico em glicose e oxigênio. A glicose vai ser utilizada pela própria planta e o oxigênio vem para nós seres humanos. E aí o que acontece? Sem nitrogênio não é possível ter essa molécula tão especial que é a clorofila. E aí ocorre o amarelecimento das folhas, porque as folhas, elas, além da clorofila, elas têm outros compostos que são compostos de carbono e hidrogênio, que vão conferir um certo amarelecimento às plantas, que são chamados os carotenoides. Só a partir dessas informações, você já consegue saber qual é o sintoma visual da deficiência de nitrogênio nas plantas. E o que é? É o amarelecimento, ou também chamado de clorose, das folhas mais velhas da planta. Esse amarelecimento ou clorose nas folhas vai acontecer por toda a superfície da folha. Isso significa que a parte mais embaixo, do caule da planta, ele vai estar com as folhas mais velhas, bem amarelinhas e por toda a sua superfície. Ingrediente que significa que a parte de baixo vai estar mais afetada do que a parte de cima. E a explicação para isso eu vou dar logo no final do vídeo. Agora vamos para o fósforo. O fósforo ele é importantíssimo no metabolismo energético da planta. Então, tudo que envolve energia e transferência de energia na planta, o fósforo ele vai estar comprometido com essa função. Ele faz parte de moléculas como ATP, ADP, DNA, RNA e moléculas que transferem energia como o NADP. As plantas em geral, elas necessitam de muito fósforo nos estágios iniciais dela. Por quê? Assim que ela consome as reservas de fósforo que estão presentes no estágio de germinação dela, se ela não conseguir um aporte de fósforo nesse exato momento, ela não vai conseguir desenvolver o seu sistema radicular. E assim, olha o problema, se ela não consegue desenvolver o seu sistema radicular, ela não cresce. Não crescendo as suas raízes, ela não consegue colocar mais nutriente para dentro dela, incluindo o fósforo. Então, sendo assim, ela não consegue crescer ainda mais o seu sistema radicular e o seu tamanho, conseguindo adquirir mais luz e também adquirir mais nutrientes. E aí ela fica nesse ciclo, de forma que ela não se desenvolve. Em lavouras que já estão consolidadas, pode acontecer de ter um problema na absorção de fósforo pelo tipo de fertilizante que o produtor vai colocar em sua lavoura. Isso é, a planta ela necessita de uma quantidade de fósforo, assim que ela germinou, ela já precisa de colocar fósforo para dentro dela, justamente para o seu sistema radicular crescer e assim conseguir mais fósforo ainda e outros nutrientes. Assim sendo, se o produtor ele coloca um fertilizante de liberação lenta, isso significa que a planta ela vai conseguir a quantidade de fósforo que está nos manuais técnicos? Sim, ela vai conseguir. Porém, não no momento certo a sua germinação. Então, se o produtor der um fertilizante de liberação lenta, a planta também não vai se desenvolver favoravelmente, ficando raquítica. Assim sendo, em sintomas extremos de falta de fósforo numa lavoura em geral, as plantas terão um arroxeamento das suas folhas mais velhas. E isso acaba sendo mais um indicativo da deficiência de fósforo na planta. Passando agora para um novo macronutriente, eu vou falar um pouquinho sobre o potássio para você. A deficiência de potássio provoca clorose nos bordos das folhas mais velhas da planta, seguido de necrose. Porém, em algumas espécies, essa clorose ela não pode ficar tão evidente, acontecendo um arroxeamento ou um avermelhamento nas bordas das folhas. Apesar do potássio não fazer parte de nenhum composto orgânico conhecido, ele tem função de controle osmótico, atua na abertura e fechamento de estômatos. E o que são os estômatos? São umas células bem específicas que ficam nas folhas das plantas e eles funcionam como se fossem umas janelinhas, permitindo à planta fazer as trocas gasosas. O potássio também é um ativador enzimático, atua no transporte de carboidratos na planta e também no controle osmótico, fazendo com que haja mais ou menos água dentro ou fora das células da planta. Alguns exemplos que eu posso dar para você é o sorgo no norte de Minas Gerais
e o eucalipto na Bahia. Se eu acabar errando a quantidade de potássio que eu colocar nessas duas lavouras, a minha plantação ela vai sofrer muito mais. Uma adubação potássica bem feita, ela pode aumentar o grau Brix de citros e de uvas, o que aumenta o valor de mercado dela internamente aqui no Brasil. Em uma plantação de milho sem irrigação ou de pastagem em local de veranico, eu tenho que fazer uma boa adubação potássica para que a planta tenha um bom controle hídrico. O potássio também auxilia para que a planta ela não tenha problemas associados à paralisia da fotossíntese, o que prejudica ainda mais a planta em situações de estresse hídrico. E, por fim, o último exemplo que eu posso dar para você é com relação ao café. Para se plantar um café de maior qualidade e de uma maior doçura natural, que é o que o mercado exige, uma adubação potássica ela deve ser feita de forma impecável. Prosseguindo, eu vou falar agora dos sintomas da deficiência de cálcio. Ela acontece pela deformação das folhas mais jovens da planta. Isso, vendo na nossa planta, ela de cima a baixo, vai acontecer na parte superior da planta, ou seja, onde as folhas mais novas estarão. E também na parte radicular da planta, tendo uma área menor e, assim sendo, a planta não vai conseguir captar tantos nutrientes quanto ela deveria. Essa deformação das folhas acontece por quê? Porque o cálcio ele estabiliza pectatos na lamela média e também estabiliza a parede celular das folhas e da planta no geral. Sendo assim, ela está intimamente ligada à estrutura da planta, assim como também o cálcio ele está ligado à nossa estrutura óssea. Já no interior da célula, o cálcio ele funciona como um sinalizador. Isso é, à medida que a concentração de cálcio aumenta no citosol da célula, vai significar para a célula como se ela pensasse e falar: nossa, eu vou precisar de aumentar a minha defesa porque está acontecendo um ataque de patógenos ou até está acontecendo seca. Ele auxilia também na formação do tubo polínico, ou seja, se a planta ou a lavoura em si ela está mal nutrida em cálcio, vai haver mais abortamento das flores e, com isso, a diminuição dos frutos e, por causa disso, a diminuição da produtividade geral na lavoura. Já no milho, por exemplo, a ausência de cálcio não deixa com que haja o enchimento da espiga e, em citros, não permite que haja a formação do fruto. Uma das características da ausência de cálcio é o fundo preto dos frutos. E ele é muito comum em tomateiro e em outras olerícolas. E isso está relacionado ao cálcio por quê? Porque o cálcio ele é transportado pela planta via xilema, que é um dos vasos condutores da planta. E assim, se falta cálcio para a planta, ela não vai conseguir transportar uma quantidade ok, uma quantidade razoável para o fruto. Isso significa que na porção terminal do fruto, lá embaixo do fruto mesmo, onde dá o fundo preto, o que vai acontecer lá? Porque está indo pouco cálcio para a planta, aquela porção terminal do fruto, ela vai ficar transpirando muito pouco, mas muito pouco, já que está chegando pouco cálcio naquele local. E assim ocorre a deformação do local e o seu posterior enegrecimento. E você lembra que eu falei que o cálcio ele auxilia no desenvolvimento radicular da planta? Pois bem, se na planta tiver muito pouco desse nutriente, ela vai estar suscetível a estresse hídrico. Isso significa que qualquer oscilação de temperatura, a planta ela vai sentir muito. E pelo fato de ela estar nessa situação de estresse hídrico, para ela não perder água, ela para de abrir os seus estômatos, que são aquelas janelinhas que eu falei anteriormente, lá na folha da planta. E aí diminui a entrada de gás carbônico na planta, o CO2, diminuindo também a taxa fotossintética da planta. Já a deficiência de magnésio pode ser vista pela clorose internerval nas folhas mais velhas da planta. As funções do magnésio na planta são as seguintes. Ela é um importante ativador enzimático. Mais de 300 enzimas são ativadas pela presença do magnésio, inclusive enzimas muito importantes associadas ao metabolismo do fosfato.
Também, ao faltar magnésio na planta, isso vai afetar o transporte de carboidratos na mesma. O que isso significa? Que vai acumular carboidrato nas folhas fonte e vai faltar carboidrato nas folhas dreno. Assim, à medida que se acumula carboidrato nas folhas fonte, ocorre uma paralisia na fotossíntese e também um acúmulo de espécies reativas de oxigênio, como o peróxido de hidrogênio, que acaba provocando muito dano ao aparato fotossintético da planta. E, além de tudo isso que eu já citei, também é possível observar danos no floema da planta. Finalmente, o último macronutriente que eu vou abordar é o enxofre. O enxofre ele tem muita importância na defesa da planta e seu sintoma de deficiência é a clorose generalizada nas folhas novas da planta. O enxofre ele também faz parte dos aminoácidos essenciais, como cistina, metionina e cisteína. Você lembra que eu também falei essa palavrinha de aminoácidos lá no nitrogênio também? Pois bem, o enxofre ele tem muita relação com o nitrogênio, já que o enxofre ele é um importante oxirredutor, inclusive no metabolismo do nitrogênio. Então, pode ser que se uma planta não metabolizar bem o nitrogênio, a causa disso é o enxofre. O enxofre faz parte também das membranas sulfolipídicas e, além disso, o enxofre controla uma série de pragas e patógenos, como os fungos, sendo utilizado inicialmente como um dos primeiros fungicidas. Por fim, eu gostaria de ressaltar uma observação com você. Tanto na deficiência do nitrogênio quanto do enxofre, há a clorose generalizada na folha. O que acontece? Pode ser que, dependendo do estágio fenológico da planta, isso é, do seu ciclo de vida, a planta ela já esteja em seu estágio já de senescência, ela já esteja morrendo. Então, as suas folhas já estarão naturalmente amarelecidas. Há também situações em que as plantas elas são submetidas a um local com muita sombra. Isso acaba amarelecendo também as folhas e pode não significar a ausência de nutrientes, mas sim de outras intempéries, como a ausência de luz ou o seu próprio envelhecimento natural. Agora, você percebeu que determinadas deficiências nutricionais elas ocorrem na parte inferior da planta, enquanto outras ocorrem na parte superior da planta? Isso significa que o nutriente ele consegue se deslocar mesmo na planta. Isso é, imagina lá o nitrogênio, que ele é um elemento muito móvel, e lá no início, quando a planta ainda era um brotinho, ela se alocou nas folhas, e aí depois, com o passar do tempo, com essa planta ela ganhando tamanho, ela crescendo, esse nitrogênio é como se a planta pensasse: opa, a minha folha que nasceu lá embaixo inicialmente, ela vai morrer daqui a pouco. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nitrogênio que está lá embaixo e passar para uma folha que ainda vai nascer. Então é como se a planta fizesse esse jogo de cintura. Agora, há nutrientes que, por causa de suas ligações químicas muito fortes, a planta ela não consegue fazer isso, que é o caso do cálcio. Então assim a gente consegue perceber que, por exemplo, no nitrogênio, a deficiência ela ocorre nas folhas mais velhas, porque o nutriente ele consegue se deslocar das folhas mais velhas para as folhas mais novas, enquanto que o cálcio, pelo fato dele estar extremamente ligado à lamela média, ligado também aos componentes ao seu redor, ele não tem esse deslocamento facilitado. Então ele fica lá, o nutriente ele acaba sendo perdido, entre aspas, já que ele volta para a terra, ele não é completamente perdido, porém o cálcio nesse exemplo, ele não consegue se deslocar. Então é por isso que o sintoma da deficiência do cálcio acontece nas folhas superiores. Então assim, conseguimos saber que os nutrientes mais móveis, os que conseguem sair das folhas mais baixas para as folhas mais acima, são o nitrogênio, o fósforo, o potássio e o magnésio. Enquanto os nutrientes menos móveis, ou seja, aqueles que ficam com ligações mais intensas e mais fortes e por isso eles não conseguem se realocar nas folhas mais superiores, é o cálcio e o enxofre. Para finalizar o vídeo de hoje, eu gostaria de dar uma última observação. Pode ser alguns termos que eu falei sejam um pouco difíceis a um primeiro momento, mas não tem problema. O importante é que o que você conseguir absorver desse vídeo de hoje, para mim, já é de extrema satisfação. Então,
Caso você tenha qualquer dúvida ou qualquer comentário, por favor, fique muito à vontade para me fazer todas essas dúvidas nos comentários abaixo. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar um joinha para me ajudar muito. Eu espero fortemente que você tenha gostado desse vídeo e o próximo vídeo é um complemento a esse, onde eu vou estar abordando os micronutrientes, as deficiências deles na planta, como você consegue observar isso e também o que cada micronutriente faz na planta. Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo do Agro é Negócio.